Olá, boa tarde a todos, bem-vindos. Estamos na apresentação do livro da querida Elizabeth e vimos apresentar o livro O Muro e uma Cerca. Obrigada por ler. Olá, boa tarde a todos. Obrigada por estarem aqui desde já, porque é mesmo muito especial que estejam cá a celebrar um momento que é tão importante para mim e tão significativo para mim. Eu quero fazer uma breve apresentação, nada de muito grande, mas uma coisa muito simples também para partilhar convosco. E, por favor, desde já, sintam-se à vontade para fazerem as vossas questões no final. Se tiverem curiosidades mesmo que queiram perguntar, avancem com elas, ok? Eu sinto que às vezes as pessoas têm um bocadinho de vergonha, mas não precisam ter, ok? Imaginem-me neste lugar, né? Eu aqui assim cheia de medo. Então, façam-me sentir um bocadinho menos receosa e falem comigo, está bem? Combinamos assim? Boa, boa. Então, olha, eu vou-me levantar porque eu apresentar sentada não é comigo. Então, em primeiro lugar, sejam todos muito bem-vindos aqui à apresentação do Muro e uma Cerca, que, como sabem, provavelmente a maioria de vocês, é o meu primeiro livro e é um livro que tem um significado muito grande para mim, pelas personagens, pelo próprio cenário onde ele se passa, mas eu não quero que isto seja uma coisa unidirecional, em que eu estou aqui a falar e vocês estão apenas a assistir. Eu vou-vos fazer aqui umas perguntas muito inocentes, muito giras, e quero que me digam, mesmo com sinceridade, se sabem responder, se não sabem, digam. Então, a primeira coisa que eu vos quero perguntar é: quem é que daqui vive no centro do Porto? Centro mesmo. Maria, vives no centro? Boa. Mais alguém vive no centro? Ninguém? Ok. Como é que se chama a senhora? Yolanda. Como? Yolanda. Yolanda? Yolanda, vive no centro também? Boa. E gosta de viver lá? Sim? Boa, boa. Então, pouquinhas pessoas aqui, a Maria e a Dona Yolanda, vivem no centro. E agora, quem não vive no centro? Alguém vive nos arredores do Porto? Raquel? Já vi a Catarina, a Vera também. Boa. Alexandre e João também vivem nos arredores. Daniela, sim. Boa, boa. Então, muita gente. A Ana Luísa também vive nos arredores do Porto. Uau, tão bom, tão bom. Porquê que eu vos pergunto isto? Eu vou já aqui fazer a ponte, porque tem muito a ver com o próprio significado do livro. Mas eu perguntei-vos isto porque quero-vos perguntar também outra coisa. Que é, quem é que daqui conhece a margem sul do Tejo? Já ouviram falar? Não? Não? A Catarina conhece, a Alexandre e João também conhecem, então por motivos óbvios, não é? E quem mais? Quem mais é que já ouviu falar, mesmo que nunca tenham lá passado, conhecem? Sim. Sim? Sim. Sim, perfeito, conheço a Luísa pouco. Também tio Carolina, boa, boa. Bem, sim, vocês vão ficar a conhecer a margem sul do Tejo, se ainda não conhecem, se ainda lá não estiveram, então vão passar a conhecer, porque a ação do Muro e uma Cerca passa-se na margem sul do Tejo. E, mesmo que vocês não conheçam, vão perceber as referências na mesma, porque quando eu vos perguntei se tinham conhecimento, ou melhor, se tinham conhecimento não, se viviam nos arredores do Porto ou no centro, isso faz muita diferença. A margem sul do Tejo é o outro lado da ponte de Lisboa, não é? Portanto, acaba por ser o outro lado onde as pessoas vivem, onde a maioria das pessoas vivem. E eu passei, então, um muro e uma cerca neste sítio que, pelo menos, tem um significado tão grande para mim. Então, porquê que eu escolhi a margem sul do Tejo? Para mim, as localizações nos livros também são como as personagens. E se vocês olharem para estes dados aqui, conseguem ver que a margem sul tem sido muito procurada, porque querem, lá está, as pessoas querem ir lá construir as suas casas, querem viver lá, é um sítio que é pacífico. E agora quero só perguntar assim, quem conhece mesmo a margem sul, pelo que é que a conhece? Qual é que é a primeira coisa que vos vem à cabeça quando pensa na margem sul? Praia. Praias, exatamente, pronto. É um sítio de praia, não é? Temos Setúbal, temos ali a praia de Sesina também, as praias da Serra da Arrábida, Fontantana, enfim, Costa da Caparica também muito conhecida. Temos ali muitas praias e é isso também que, em parte, torna a margem sul tão apelativa. Então muitas pessoas, além de, obviamente, ser mais barata do que Lisboa, mas acho que nada compete com a capital em termos de custo de vida, e também no Porto. Então, eu quero perguntar-vos, como a margem sul foi um sítio que agora cresceu tanto com os últimos anos, vocês sentiram também estas mudanças em termos de crescimento, de virem mais pessoas viver para os arredores do Porto, para o centro do Porto? Sentiram estas mudanças de alguma forma? Sim. Sim? Sim, sim. Sim? De que forma?
o pessoal está tudo a fugir Uhum. para os arredores. Uhum. E mesmo assim, não sei se ainda vai fugir para os arredores dos arredores. Ainda mais, não é? Sim. Exatamente. Acho Sim. que vamos ter um capítulo 2. Mas sim, nota-se bastante a diferença. Sim, e é realmente essa a diferença que nós também sentimos na margem sul, porque, tal como eu relato num muro e uma cerca, antigamente, na rua onde eu vivia, na rua onde eu cresci, porque eu cresci em Fernãoferro, exatamente no sítio que eu relato, havia uma casa aqui, havia uma casa acolá e outra acolá e outra acolá. E depois, de repente, ganhámos vizinhos novos, eu já estava a viver no estrangeiro, mas de repente surgiram pessoas novas, casas novas imediatamente ao lado, nos outros sítios, e às tantas aquele sítio tornou-se tão... lá está, tornou-se tão ocupado, tão cheio de pessoas, não é? Que acabou por ser, uau, então, mas as pessoas mudavam-se normalmente para Almada, para Correios, e de repente começaram precisamente a sair mais para a periferia, e depois encontraram Fernãoferro, que é assim uma perlazinha, um bairro muito fofinho, e que realmente começaram a mudar-se para lá. Por isso é que eu perguntei, porque eu tinha quase a certeza que no Porto tinha acontecido a mesma coisa que na margem sul. Então, eu posso-vos dizer que se vocês sentiram essas diferenças, então imaginem o Elias e o Santiago. E este aqui pode ser, talvez, um spoiler para vocês, porque esta é a forma como eu os imaginei, não é? E aqui a Carolina já tinha lido o livro e agora eu estou a mostrar pela primeira vez. Já tinhas visto? Também no outro lançamento. Engraçado que Mais um bocadinho. o Elias eu tinha imaginado mais ou menos assim, mas o Santiago não. Tinham imaginado de outra forma. Sim. Curioso. Todos nós formamos uma ideia diferente no mesmo personagem. Por isso é que é difícil olhar para os filmes e ver os filmes Sim. e pensamos sempre, não era assim. Eu viste esta personagem. Não, exatamente. Eu imaginei-os assim porque, pronto, ou seja, eu escrevi-os e depois pensei... És tu que escreves. Pois, eu tinha de ter uma base, uma referência. Mas tu também saberás, porque também de certeza tens referências para as tuas personagens. E é muito engraçado porque, reparem, o Elias é um homem muito solitário. Ele tem 72 anos, está na reta final de vida, quer apenas paz e sossego. Então, quando ele repara que novas pessoas se vão mudar para casa imediatamente ao lado dele, ele fica muito feliz por saber que vai ter vizinhos novos e que vai ter de deparar com a cara deles todos os dias e que vai ter de conversar com eles. Ele não quer sequer imaginar essa rotina de ter de falar com pessoas novas. Ele queria estar sossegado no seu canto, na casa onde ele criou os filhos e onde viveu com a mulher. Portanto, ele quer estar em paz e sossego. Então, o que é que ele decide? E vão perceber aqui a referência do título. Ele decide, após a construção da casa, ter um muro e pôr uma cerca em cima do muro, precisamente para separar. Agora, e como vos vou mostrar mais à frente, digamos que uma cerca não resolve o problema de todo, porque, mesmo por cima das cercas, nós conseguimos ver o que é que se passa na varanda das outras pessoas. Portanto, eu consigo olhar para cima e consigo ver o que é que se passa. E as pessoas que estão nas varandas também conseguem olhar para baixo e ver: ai, eu estou a ver o que estás a fazer. E este é o Santiago. Este é aquela personagem que é muito curiosa, é muito custa, gosta de saber o que é que o Elias está a fazer, então põe-se assim a olhar, qual cabra, o que é que ele está a fazer? E o Elias quer quase isso, imaginem, não é? Agora vem este miúdo aqui chatear-me. Ai, eu não quero. Então, digamos que o Elias e Santiago sentiram muito esta diferença, porque o Elias sentiu muito na pele esta questão da mudança na geografia da margem sul, na geografia daquela que era a sua casa, o sítio onde ele cresceu, a sua referência de vida. E agora quero partilhar convosco umas curiosidades acerca do livro, porque eu acho, eu pelo menos gosto de pensar que aí a própria história, lá está, conta uma história, mas o processo de escrita também acaba por contar uma história. Então, esta ideia, imaginem, então nós estamos hoje em 2023, que é quando eu estou a publicar este livro, mas a ideia nasceu a 20 de maio de 2020. E vou explicar em que contexto é que ela nasceu. Eu estava muito bem em casa, vivia no Reino Unido na altura, então eu estava a olhar assim pela janela da minha cozinha, estava muito descontraída, e de repente pus-me a pensar: epá, as pessoas que estão nas janelas, lá em cima, conseguem ver o que é que nós estamos a fazer no nosso jardim? E eu pensei, realmente, epá, não é propriamente constrangedor, é apenas curioso, mas realmente as pessoas conseguem espiar-nos, conseguem ver o que é que nós estamos a fazer. Então, eu pus-me a pensar nisso, ainda por cima os nossos jardins eram assim compridos, eram separados por cercas também, e eu comecei aqui a fazer a ponte com, deixa-me cá pensar, então,
mas na Margem Sul também é assim. Na Margem Sul realmente também está a acontecer isso. As pessoas também conseguem espreitar das varandas. Pensa um bocadinho nesta ordem que surgiu a ideia. Então, só para vos mostrar, para não estar só aqui a dizer o que é, e mostrar-vos mesmo o que é, eram jardins assim. Portanto, eram jardins assim ao comprido, e vocês conseguem ver ali o barracão do meu vizinho, conseguem ver se calhar parte daquilo que acontecia. Atenção, só uma curiosidade, isto é um dia de sol no Reino Unido. É bonito, não é? Raríssimo. Isto é daqueles dias, ou seja, eles só conseguem estar assim tão verdes porque pronto, há muita água a circular, muita mesmo. Então, esta ideia surgiu-me aqui, neste sítio tão bonito que se chama Wilmslow e que ficava nos arredores de Manchester. Só que eu tive essa ideia e até à execução da ideia ainda levou um tempo. Eu sei que também há aqui escritores presentes, já identifiquei alguns. Vocês sabem que uma ideia demora a incubar, não é? Está aqui connosco, vive connosco, e depois às tantas vai ganhando mais e mais detalhes, até ao ponto em que nós sentimos preparados para a deitar para o papel, certo? Então eu deixei incubar. Ela... Estou a pensar com mais doenças. Com mais doenças também, sim. Ai, mas esta é mais bonita, pelo menos é uma ideia que, olha, vai surgindo, é mais bonita. Mas a história realmente baseia-se em Portugal. Só que eu vou partilhar convosco, eu tenho de inclinar aqui para ver esta imagem, mas esta é a casa onde eu cresci, na margem sul do Tejo. É a casa deste lado, portanto. E eu até pedi autorização ao meu pai para poder tirar esta fotografia. Não faz mal. Não, é para estar como está, é para estar espontâneo. Mas reparem, né? Nós temos esta casa deste lado e conseguem ver do outro lado a nova casa. Eu, lá está, não fiz a ponte logo a pensar, sim, vão construir aquelas casas, então vou basear nisso. Foi simplesmente uma coisa espontânea que me surgiu. Mas eu uma vez comecei a olhar e pensei, realmente as pessoas ali da varanda também conseguem espiar para o nosso jardim. Tal qual acontecia no Reino Unido. E assim, caramba, o ciclo repete-se. Então, comecei a pensar nisso, que o menino podia espreitar dali para aquilo que ele está a fazer. E este pequeno telheiro que está aqui, como eu imaginei no Muro e uma Cerca, o telheiro seria maior no livro. Mas a ideia está lá. E como vocês conseguem ver muito bem, as cercas não resolvem o problema. E então, outra curiosidade é que eu escrevi o livro na íntegra na Suécia entre 2020 e 2021. Foi em plena pandemia, foi uma história que me custou horrores a escrever, acreditem, mas ao mesmo tempo uma história que significa muito para mim, porque eu creio que vocês quando forem ler o Muro e uma Cerca vão perceber que o Elísio e o Santiago são duas pessoas muito especiais e sobretudo são pessoas que poderíamos ter qualquer um de nós. E eu quando escrevi este livro na Suécia, partilho isto convosco, houve momentos em que eu tive de me ausentar da secretária durante uns tempos e processar aquilo que eu tinha acabado de escrever, para ter a certeza de que tinha escrito aquilo e que eu queria que aquilo ficasse, porque não é fácil falarmos da realidade e não é fácil falarmos de um problema social tão grave como, por exemplo, o bullying, né? E não sentir aquela comichão cá dentro e pensar, e se isto acontecesse com um membro da minha família, e se isto acontecesse comigo? Então foi um exercício aqui muito grande de reflexão, de pausa, também lá está, de refletir sobre aquilo que se passa no nosso mundo. Mas, tanto que eu comecei a escrevê-lo durante o NaNoWriMo, não é? O National Novel Writing Month, em novembro, e tive de parar, e voltei a ele só depois no ano seguinte. Portanto, foi um livro que me puxou de tal forma que parei, depois voltei a ele e concluí em 2021 e disse, eu de alguma forma senti, este vai ser o primeiro livro que eu vou publicar. Não sei porquê, mas senti isso. E então, eu escrevi-o, eu não moro aqui, ok? Mas escrevi nesta linda cidade em Estocolmo e na ilha de Södermalm, que é onde nós estamos a viver agora, e que acho que me deu uma inspiração muito grande também para dar aquele empurrão. Sentar na secretária, escrever, fazer o que tinha a fazer até ao final, escrever a fundação da história e depois no final editar e rever, fazer uma coisa de cada vez. Então, O Muro e uma Cerca é uma história sobre a amizade e é uma história que nos faz refletir sobre se a amizade é possível em certos momentos da vida. Para pessoas como Elias, que já não queriam de modo nenhum formar uma amizade, ele começou a indagar se valeria a pena. Ele não quer mais pessoas na vida dele, ele quer estar com os seus, quer recordar os bons tempos, ele não quer de
forma nenhuma fazer novas amizades. Ele tem 72 anos e o Santiago tem 10. Eles estão em fases da vida muito diferentes. Então, quando eles se conhecem, parece que é uma amizade muito improvável. Porquê que uma criança de 10 anos iria formar uma amizade com uma pessoa que ele não conhece de lado nenhum, um vizinho ainda por cima? Porquê que iria formar esta amizade? Temos de uma contra a vontade dos pais dele, não é? Então, nós podemos em qualquer momento da nossa vida formar uma amizade. E não nos podemos esquecer que os outros não são o que são à primeira vista. Nós pensamos muitas vezes, julgamos a pessoa pelo que ela é naquele momento, porque ela fez alguma coisa. E vocês vão perceber que o Elias é uma pessoa muito teimosa no início, uma pessoa que tem ali algumas questões, né, que o fazem parecer ser muito carrancudo e muito resingão e muito tonto. Mas ele tem motivos para ser assim. Uma pessoa não é o que é apenas por ser. Ela tem sempre um motivo para ser como é. Então, o Santiago realmente faz este trabalho de não desistir, de querer conhecer o vizinho, de querer saber quem ele é. E acabam por formar esta amizade que é tão bonita, mas acabam por esconder coisas muito difíceis um do outro. E é isso que vocês vão descobrir no livro, que eu espero que gostem. E nunca se esqueçam que as histórias que nós lemos podiam ser as de qualquer um de nós. E há pequenos gestos que nós fazemos todos os dias que podem mudar o rumo da vida dos outros. Portanto, nunca nos esqueçamos desses gestos. Obrigada. Ela tirou-me grandes palavras da boca, mas vamos lá. Porque ela apresentou-se como a Elizabeth, né? Martins de Oliveira, que há bocado deu-me uma branca, mesmo aqui com o livro na mão. Mas alguns de vocês aqui conhecem a Elizabeth, uns mais que os outros, mas falar da Elizabeth é falar de uma pessoa muito especial, que nos inspira, que é inspiradora, que é motivadora e nos motiva a nós também. Esta não estavas a contar, não é? Não. Não me faças chorar, E isso ela é uma pessoa muito emotiva. E isso vê-se no que ela transmite para os outros. E quem conhece e quem conversa com a Elizabeth sabe perfeitamente disso. E isso revê-se no livro. A emoção e a emotividade que ela tem revê-se no livro. Eu disse muitas vezes que este livro é a cara dela. E é verdade. Porque nos faz pensar sobre tanta coisa. E tem uma moral lindíssima. Porque, como ela disse, isto é uma amizade entre duas pessoas, não é? Uma criança e um idoso, que têm tanta coisa diferente, mas têm tanta coisa igual, que os liga, porque o Elias é uma pessoa que está escondida atrás da solidão que vive, e o Santiago acaba por também viver essa solidão, só que a solidão do Elias efetivamente chama-me de solidão, e o Santiago chama-me de negligência, porque não vou estar aqui a fazer grandes spoilers, mas o Santiago passa muito tempo sozinho e é nesse encontro, é nessa altura que vai encontrar a amizade de Elias, que o vai ajudar. E além de ser uma amizade improvável, é também uma amizade transformadora. Como tu dizes, os pequenos gestos vão mudar o caminho dos dois. E este livro está tão bem escrito que eu senti-me na pele, senti-me lá dentro da história. E isto diz muito do livro, diz mesmo muito do livro. Eu senti-me muito apegada às personagens, apeteceu-me abraçá-las, apeteceu-me esmurrar algumas, confesso, mas senti-me lá. Eu ralhei muito com as personagens, ralhei muito com a Elizabeth também. Quando eu fui falando com ela e fui dando-lhe o feedback, verdade.
E isto diz tudo um livro. E acho que todos vocês vão encontrar parecença, porque, como ela diz, a história destes dois e a história que os rodeia podem ser qualquer um de nós. Podem ser um primo, uma tia, um tio, um avô. E eu senti mesmo isso. E disse mesmo a Elizabeth, eu tenho pessoas que conheço que estão a passar por isto, ou passaram. E isso deixa-nos a pensar. Mas, ao mesmo tempo, este livro dá-nos uma grande esperança. E é bastante bonito também por isso. Porque fala de segundas oportunidades, do perdão e da forma maravilhosa como ela descreve os sentimentos. Não me faças chorar. Não me faças tu chorar, não é, Carolina? Acho que é tão profundo aquilo que dizes e acho que é tão interessante ver isto da perspectiva de quem lê, não é? Eu tive a minha enquanto escrevia e tu tiveste a tua, e a tua interpretação é tão fiel àquilo que a história é tão bonita, e quando tu me deste o feedback do livro eu fiquei sem palavras, porque como tu o leste e como tu sentiste a história foi exatamente da forma como eu quis que ela sentisse. Eu mandei-lhe uma foto a chorar. Portanto, isto. É uma forma de me pegarem, lá está, essa vontade de chorar, não é? Porque quando tu me enviaste essa fotografia eu fiquei, ai, não, a Carolina está a chorar, não vejo, não, para Isto não se faz. Ainda bem que eu estou na minha hora de almoço, fechada numa sala, a ler. Porque se eu tivesse uma colega minha ao mesmo tempo ali, eu chorava na mesma, mas isto não se faz. Mas ainda bem, fizeste espetacularmente bem. Obrigada de coração e fico mesmo feliz que tenhas gostado e que tenhas extraído tanto significado no Muro e Macedo, porque isso realmente é muito importante, significa que a mensagem passou. É possível. Não, sempre. Eu fico mesmo contente. E só para explicar também que é um drama contemporâneo, portanto é uma história que é difícil em alguns momentos de ler, ok? Mas lembrem sempre que nem tudo corre sempre mal, não é? Portanto, não há um ciclo em que as coisas sejam permanentemente más. Pelo contrário, há momentos em que as coisas efetivamente correm bem, que são bonitas, que as coisas parece que fecham o seu ciclo da forma mais terna possível. Portanto, é possível as coisas correrem bem mesmo depois de correrem mal. E acho que a Carolina também sentiu isso durante o Muro e Macedo. Falando com ela e dando-lhe o feedback, e eu só dizia, é mesmo isto. Eu reconheço aqui as pessoas no nosso dia-a-dia. Há mesmo casos destes e isso ainda nos aproxima mais das personagens. Sim. E os pensamentos que tu vais tendo encaixam perfeitamente. Eu estava a ver se encontrava aqui. Só que não. Por exemplo, quando falas da solidão e do facto das pessoas estarem sozinhas mesmo no stress do dia-a-dia, em que muitas vezes os filhos trabalham e não têm tempo para os pais, ou os pais trabalham e não têm tempo para os filhos. Esse encontro de pensamentos é muito interessante, lá está, porque apesar de eles estarem numa idade diferente, eles encontram-se nesse sentido, nessa compreensão, porque apesar de ser tão diferente, é tão igual. Sim, acabam por ser duas solidões que se aproximam, de certa forma. Sim, sem dúvida. Eu gostava de vos ler um pequeno excerto, se me permitirem. É um excerto que não tem spoilers, ok, não estraga a história para ninguém, é apenas a abertura do livro. Gostava muito de partilhá-la convosco. Em Lisboa foi o meu editor que leu, hoje vou ser eu. Desejem-me sorte, porque eu quase estive à beira das lágrimas quando ele a leu, ok? Então, começa logo com o capítulo 1 do Elias. A solidão é daquelas coisas que nos põem à prova.
Espera-nos, reserva-nos um lugar e no ato final ri-se de nós, da nossa patetice, da nossa insignificância. Ai, esta vida, que fiz eu para merecer viver mais do que devia. Pensei que 70 anos chegassem, mas já os ultrapassei em 2. O que faço com este tempo que me resta? Já sou velho e os mais novos não querem saber do que digo, mas aquilo que aprendi na vida é que há uma altura em que ficamos sós, e esse momento há de chegar para cada um de nós. Talvez as pessoas achem que vão ter companhia para o resto das suas vidas, mas não é bem assim. Se assim fosse, não estaria a perder o sentido aos dias. Os meus filhos não me teriam abandonado. A minha Aurora não teria morrido. Eu não estaria a viver sozinho numa casa que me parece demasiado grande para uma pessoa só. Solto um suspiro prolongado que se mistura na invisibilidade do ar. De nada me vale queixar. A memória é daquelas coisas danadas, e quanto mais velho fico, mais ela se aviva. Não as memórias recentes, essas esqueço-as de vez em quando, mas as antigas, essas estão presentes como tatuagens, como se as estivesse a reviver. Esta é a abertura. Apanhei agora aqui uma citação, não sei, acaba por não ter spoiler, mas se tu me deres autorização, acaba por ir ao encontro. Capítulo 6? Sim, pode dizer sim. Acaba por ir ao encontro daquilo que nós estávamos a dizer. Sim. Abre os olhos antes do Santiago. Abre os olhos antes do despertador do telemóvel tocar. Olho para o relógio do ecrã. São 6h30. Ainda é cedo, mas não consigo ficar nem mais um segundo na cama. Levanto e vou preparar-me. Os meus pais já saíram de casa, para não apanharem trânsito para Lisboa. Lisboa fica a cerca de 30 minutos desta casa, mas com trânsito os meus pais podem demorar 2 horas a lá chegar. Tomo um duche, visto-me, como uma santos fiambre e queijo e bebo uma caneca de leite. Preparo traçantes para levar para a escola, porque não sei se lá servem o lanche de manhã. Antes de sair da cozinha vou à procura de um post-it com uma mensagem dos meus pais, a desejarem-me um bom primeiro dia de aulas. Quando andava no colégio deixavam-me sempre um. Não vejo nenhum. Deixo descair os ombros. Quando andava na primária davam-me um abraço todas as manhãs antes de saírem. Mas já me devem achar demasiado crescido para essas coisas. Ou talvez já não gostem de mim. Agora imagina quando eu escrever esse certo. Uma criança pensar que já não gostam dela. Por isso é que não escrevem esta mensagem de bons dias. Nem por isso é que não escrevem a mensagem desejo-te um ótimo dia de aulas. Eu tento arrepiar porque escrever a Santiago foi particularmente difícil. Pronto, percebem a diferença entre o Elias e o Santiago, se calhar nas vozes deles, mas acho que vão encontrar no Muro e uma Cerca personagens que são muito iguais. Também, de certa forma, vivem vidas muito diferentes, estão em fases da vida muito diferentes, mas também se aproximam nestas pequenas coisas. E, no entanto, eles conseguem mudar a vida um do outro, com estes pequenos gestos. E é isso que uma amizade é. Uma amizade é composta por pequenos gestos. E às vezes, falar com as pessoas, prestar-lhes atenção, dar-lhes um pouco do nosso tempo, faz toda a diferença. E acho que o Muro e uma Cerca reflete precisamente isto. Esperamos que gostem de ler. Então, agora vou passar a palavra ao vosso lado, não é? Se quiserem fazer alguma questão, a mim ou à Carolina, por favor, sintam-se à vontade. Ok. Sim. Vai. Mas é pior que a vacinação. Obrigada. Mais perto, se calhar, pai. É assim. É simples. Estou-me a lembrar daquela miúda polaca que deste aulas em Inglaterra. Sim. Vitória. Vitória. Era para fazer uma pergunta, ela também deve ter esse problema que tem o Santiago, não é? Sim. Quando ela se agarrou a ti, são coisas que me contaste que eu imaginei, não é? E lá pensar, talvez um dia faças algum livro sobre essas experiências que tiveste em Inglaterra, por causa o sistema de ensino lá é diferente do nosso, não é tão. Mesmo assim, Portugal sendo um país mais periférico, acho que é mais humanizado ter o próprio Reino Unido.
Eu só fiz uma pergunta Sim. se um dia tens alguma ideia de escrever sobre isso. A Vitória, que foi uma menina polaca que eu acompanhei numa escola onde trabalhei no Reino Unido, ela nem sequer pertencia ao grupo com quem eu trabalhava. Eu trabalhava com meninos com necessidades educativas especiais muito diferentes, desde a perturbação de hiperatividade e déficit de atenção até autismo, questões muito diferentes. E eram miúdos fantásticos, não é? Eles tinham, cada um tinha o seu sentido de humor e era giríssimo. Mas havia uma menina que estava fora deste grupo, que era a Vitória, que uma vez me veio dar um abraço muito grande. Era uma menina com 9 aninhos, se não estou em erro, praticamente da idade do Santiago. Ela veio abraçar-me e disse que eu era a melhor professora que ela alguma vez tinha tido. E eu não era professora dela. E isso impactou-me de uma forma tão grande que eu, na altura, estava também à beira das lágrimas. E lembro-me de uma coisa que ela disse, e eu achei tão profundo como uma criança. Ela estar no recreio e ela dizer: eu às vezes olho para os aviões e eu imagino num deles porque eu gostava de voltar para a Polónia. E ela estava no Reino Unido a viver com os pais. Uma criança ter uma noção e um autoconhecimento tão profundo ao nível do seu sentimento de pertença fez-me refletir muito sobre onde é que ela sentia que devia estar, onde é que ela sentia que era o sítio certo para ela estar. Então, eu às vezes dou por mim a pensar o Santiago também é uma criança tão profunda, mesmo tão crescida para a idade dele. Então, sim, eu comecei a pensar pessoas como a Vitória, não é? Crianças como a Vitória, são crianças tão incríveis, tal como a Santiago é, e se calhar, de certa forma, se eu for mesmo muito, muito ao profundo do meu inconsciente, talvez parte do Santiago também venha dela, da profundidade que ela tem. Sim. Sim. Mas é uma história muito bonita. Obrigada por me lembrar. Obrigada. Olá, Maria. Tudo bem? Parabéns pelo teu livro, já agora. Muito obrigada. Eu tinha 2 perguntas. Okay. Uma é a questão, estavas a falar da edição, ou melhor, da escrita, como foi difícil. E eu queria saber, tipo, há livros que são difíceis de escrever por várias razões, não é? E às vezes é preciso identificar porquê, mas eu queria saber o que é que te fez continuar a escrevê-lo e passar por essa dificuldade. Excelente pergunta, excelente pergunta. Sabes quando as histórias têm uma força tão grande dentro de ti que têm de sair cá para fora, não importa o esforço que necessitem? Eles suplicavam: tens de escrever a minha história, por muito difícil que seja, tens de escrever a minha história. E eu dei por mim muitas vezes a pensar: não, mas o Elias precisa de contar a história dele, o Santiago precisa de contar a história dele, eu não posso parar agora apenas porque é difícil, e seria egoísta da minha parte, apenas porque é difícil, não vou, não é? Mas como tu disseste, as histórias podem ser difíceis por inúmeros motivos, é verdade. Este foi mesmo um motivo emocional. Há histórias que estruturalmente são difíceis de escrever, mas esta aqui, para mim, foi pelo peso que ela me trazia, pela complexidade emocional que eu tinha de justificar naquele livro, porque são vidas muito difíceis, são vidas muito complexas, mas ao mesmo tempo que eu sei que são as vidas de muitas pessoas. Eu queria ao máximo retratá-las fielmente e foi por isso que eu creio que continuei. Boa resposta, sim senhor. Obrigada. Outra coisa era, o que é que tu sentiste, ou o que é que no livro te disse que teria que ser o primeiro a ser publicado? Porque escreveste outros e vais escrever outros, tens outras ideias. E o que é que neste foi diferente? Olha, há vários motivos pelos quais eu escolhi o Muro e uma Cerca para ser o primeiro. Eu escrevi 2 volumes de uma trilogia e um romance além do Muro e uma Cerca, ainda estou a escrever agora os próximos, mas eu senti que tinha de ser este, sobretudo pela simplicidade dele e sobretudo porque ele trata de temas que me são muito chegados, não é? A minha formação de base é psicologia e eu sempre quis retratar as vidas das pessoas de uma forma muito fiel, mesmo não tendo sido eu a passar por elas. Então senti que este livro foi um exercício, de certa forma, um exercício dificílimo, e por ter sido difícil e por ter sido especialmente emocional para mim, o próprio processo, eu senti, não, esta é a história que eu tenho de partilhar com o mundo. Os outros, ainda estou a trabalhar neles. Obrigada, Maria. Olá, Olá. eu sou a Rita e a minha Elizabeth online. Olá.
Olha, primeiro, eu ainda não li o livro, mas estou muito curiosa e não é por acaso que estou aqui hoje, porque não estava à espera de todo que estivéssemos aqui a falar sobre sentimentos e emoções e não conhecia os detalhes da tua história. Vamos conhecendo e parabéns por isso, porque era aquilo que vocês estavam a dizer, não interessa a idade, não interessa o país, o estatuto social, e estamos aqui todos aproximados a falar sobre a mesma coisa, que é sobre emoções, sobre pertença e sobre consciência. Então, parabéns por isto, pelo menos é o que eu estou a sentir aqui. E a minha pergunta para ti, tu falas sobre o peso, sobre a dificuldade e o desafio que foi de escrever. Depois de publicar, e eu apanhei-te nesta fase, não é? Eu conheço esta fase da publicação e do pós. A minha pergunta era se tu estás finalmente a usufruir de todo este caminho e a retirar prazer, mesmo, como tu estavas a dizer, nos dias em que as sensações são desagradáveis, não é? Mesmo quando são, para mim, não há emoções, como sabes, boas ou más, há desconforto e conforto, e as coisas são o que são e as emoções são o que são. E eu acredito muito que é possível retirar prazer e usufruto de todos esses momentos. Exatamente. E eu, pelo menos, queria-te ouvir e sentir, eu acho que sim, mas falas do peso e do desafio, eu acho que é bom partilharmos isso. E também gostava de saber qual é a tua... O que é que tens usufruído, o que é que tem sido prazeroso, como é que tem sido agora? Sim, olha, é uma pergunta muito gira, e quero só dizer que eu sei que eu digo que foi difícil, mas não faria outra coisa que não escrever livros como este, porque eu amo tanto escrever, é uma coisa tão visceral, é uma coisa que é uma necessidade tão urgente em mim que não há outra forma de viver. Portanto, eu usufrui muito do processo, apesar de todo o sofrimento que ele me deu, acabou por ser um processo magnífico, que eu estou muito orgulhosa dele. Apesar daqueles momentos difíceis em que tive de parar e que tive de me afastar, eu adorei e faço isto as vezes que forem necessárias, mesmo que tenha a sofrer. É um sofrimento bom, porque é um sofrimento que está aliado à necessidade de projetar emoções, de projetar palavras, de projetar histórias. Isto, os escritores, e a Carolina com certeza saberá, nós não conseguimos não escrever. Isto é uma necessidade que mora cá dentro, é mesmo muito urgente. Então, eu usufruí bastante do processo e agora, curiosamente, sinto que tenho uma responsabilidade ainda maior, porque esta história já não está só comigo. Esta história neste momento está com os leitores. E eu agora penso, meu Deus, publicar um livro é uma responsabilidade tão grande, é uma responsabilidade que supera, percebes? E então eu acho que ainda tenho mais medo desta fase de propriamente de sofrer com a escrita, mas adoro. Acho que estou a gostar tanto do processo, sabes? Estou a gostar tanto desta sensação que é publicar um livro e de conhecer o que os leitores acham, que estou pronta agora para continuar. Obrigada. Façam mais perguntas. Conta. Olha para trás. Peço desculpa, temos aqui uma pergunta. Vera, conta. Olá. Antes de mais, parabéns às duas pela apresentação, gostei muito. E agora um especial parabéns à Elizabeth, que está a conquistar o seu sonho. Obrigada. Eu já estou a ler o teu livro, por isso não vou fazer perguntas sobre o livro, senão seriam spoilers. Mas a minha pergunta vai então para a tua capa maravilhosa, que eu adoro. E eu quero saber se o livro se chama O Mundo e uma Cerca, porquê que o livro não tem O Mundo e uma Cerca na capa? Porquê que escolheste o rapaz, que deve ser o Santiago, e não Elias, e porquê que tem num campo aberto? Ok, boa, excelente pergunta também. Eu podia resumir a pergunta a uma resposta, que é a escolha editorial. É apenas isso. Mas tem outro significado por trás. Então, no processo de construção da capa, que para já posso já dizer foi dos mais difíceis do processo todo, edição, revisão, paginação, a construção da capa foi dos processos mais complexos. E encontrar um fotógrafo que extraísse a emoção do humor e uma cerca era difícil.
não é qualquer fotógrafo que podia fazer este trabalho. E eu tive uma sorte enorme por ter sido o Daniel Gaspar a ter construído isto, a ter tirado esta fotografia. E vou falar então um bocadinho sobre a capa, porque a capa é mesmo muito especial. Para já, posso já dizer, a pessoa que está na capa é uma pessoa que me é muito querida, que é o meu Tomás, é o meu sobrinho. E eu não sei se aqui alguém viu o direto do lançamento em Lisboa, tu viste? Eu chamei mesmo muito mais a vir ter comigo para vou falar aqui um bocadinho sobre como é que foi o processo. E ele até respondeu assim, foi muito difícil, tive que tirar para aí umas 500 fotografias. E é verdade. E tanto que eu mostrei na apresentação, aliás, se eu mandar aqui com o site para trás, não é? Eu criei esta, aliás. Estas foram sugestões para a capa. E o editor disse assim, aquela não vejo a capa assim, não. E depois o próprio fotógrafo disse, olha, eu sei que tu me pediste para fotografar muros e para fotografar cercas, mas eu acho que esta fotografia, e eu disse assim, ai meu Deus, essa fotografia realmente, tu tens razão, essa fotografia é linda. E é uma fotografia que ele disse assim, eu sei que não era bem, eu só tirei mais 2 ou 3 destas, mas é que, das outras tais 500, né, que ele tirou, eu acho que esta aqui é aquela que melhor resume. E de facto é. E o meu editor adorou. Eu disse, é esta mesmo. Porque não Elias. Eu vou também dizer isto, que é a perspectiva do meu editor também. Olha, eu acho que entre os dois, eu não sei qual é a vossa opinião, e depois cada um escolhe pela sua leitura, mas ele disse, eu acho que o protagonista é o Santiago. Também é. Também achas? É que eu não sei quem é. Eu conheço mais que Santiago do que vi até agora. Sim, ok, não posso dizer o motivo pelo qual, mas tu, Carolina, também saberás, de certeza. É? Saberás que é o protagonista? Sim. É melhor não dizer. Pois, sabes porquê? Mas sim. Mas é engraçado porque nós escolhemos que fosse o Santiago e não o Elias, porque ele realmente também é o protagonista da história. Eu fiquei muito confusa quando o meu editor me disse isso, porque pensei, mas como tu consegues ver isso? Porque eu não. Para mim são os dois, o Elias e o Santiago, são os dois protagonistas. Não, mas é o Santiago. Quando chegarem ao final vão perceber porquê. Supostamente segundo ele, mas sim, e foi por isso que escolhemos ter o Santiago na capa, foi por isso que foi em campo aberto, e também porque o muro e uma cerca é um título metafórico também, porque nós erguemos barreiras para não termos de falar com outras pessoas. Nós erguemos barreiras e fronteiras entre países porque queremos delimitar esta área. Eu quero delimitar esta casa para não ter de mudar com outras pessoas. Eu quero delimitar este território porque é meu, não é de mais ninguém. Eu ergo esta barreira para não ter de me relacionar com as pessoas. Então, sim, o muro e uma cerca acaba por ser físico, sim, mas também tem esse significado metafórico. E foi por isso que surgiu esta capa. Obrigada e obrigada por fazer comigo. Estou a adorar. Que bom! Depois quero saber o teu feedback, ok? Olá, boa tarde. Olá, Elizabeth. Boa tarde. Antes de mais, muitos parabéns mesmo. É ótimo estar aqui nesta apresentação para ver o teu sonho tornado realidade. O primeiro de muitos, espero eu. Eu ainda não li o teu livro, mas conheço a história, não é? Porque tive o privilégio de algumas conversas contigo que tivemos de conhecer um bocadinho estas personagens e apaixonei-me. Eu disse-te logo, não é? Mal li uns trechos, que me apaixonei. E de facto, Elizabeth, eu tenho que dizer que tu és muito especial. A tua escrita é extremamente boa, que nos faz sentir tudo. Há bocadinho vocês estavam a falar de sentimentos, de emoções, e de facto é um texto, a forma como tu escreves, faz-nos sentir. E eu estou sempre a dizer isto também, se um texto, se um livro não nos faz sentir tudo, então realmente não nos prende. E eu tenho a certeza que este livro me vai prender do início ao fim. Fico muito feliz, mesmo muito aos chores. Fico muito feliz por te ver aqui, não é? Por te ver com mais um passo dado, e espero que seja o primeiro de muitos, que nunca deixes de escrever. E também fico muito feliz por uma editora ter apostado em ti.
e numa mulher. É mais uma autora nacional, que acho que faz tanta falta. Temos de ser mais e tu realmente vais ser ótima nisso. E a minha pergunta para ti tem a ver com as personagens, ou seja, se a tua formação enquanto psicóloga, que eu também sou, como tu sabes, que é uma das perguntas que me fazem muito quando falo. E eu quero-te fazer a ti, quero perceber como é que funciona para ti. Antes de mais, deixa-me só dizer uma coisa à parte, que é, só tu para dizeres que a parte mais difícil deste processo todo foi escolher a capa. Antes de mais, a sério, pelo amor de Deus. A edição, a revisão foi peanuts. Agora, tirar a foto foi complicado. Ok. Nem foi ela que a tirou. Foi ela. A escolher foi super complicado. Eu sei, imagino. A minha pergunta é se a tua formação enquanto psicóloga te fez dar mais profundidade às personagens, por aquilo que eu vi, um bocadinho que eu vi, por aquilo que eu percebo, de facto foi muito difícil e são personagens com muitas camadas, não é? Eu queria perceber isso, por favor. Uau! Então, em primeiro lugar, muito obrigada pelo teu feedback. Tu sabes que eu te admiro muito e que eu sigo muito o teu percurso e o facto de estares aqui para já. Olha, só não estou a tremer porque por um bocadinho. Já. A Carolina já viu, não é? A minha reação, não é? Quando soube que tu vinhas. A Carolina e a restauração do Norte Shopping todo. Pois é. Pois foi. Mas, olha, é uma pergunta muito interessante. Eu expliquei assim, a capa foi realmente um processo complexo. Eu digo porque, digamos que a culpa por ter sido fácil no processo de edição é do meu editor, porque ele facilitou as coisas. Eu costumo pensar que há muitos autores que se queixam, ele pediu-me para cortar esta cena, ele pediu-me para cortar um capítulo inteiro. E o editor disse-me, olha, a história está boa, mas tu precisas fazer aqui uns acrescentos. E eu fiquei, acrescentos? Mas acrescentos porquê? E depois quando ele disse aquilo, sabem, com aquela primeira reação que eu tenho logo, não quero fazer acrescentos. Mas depois eu comecei a escrever as cenas, assim, deixa cá ver como é que isto soa, deixa cá ver como é que isto fica. E realmente ficou melhor, ficou mesmo muito melhor. Portanto, eu diria que esse processo de edição foi mais fácil. A capa já... Porque eu acho que resumir a capa, não é? E extrair a emoção de um livro numa capa é difícil. Por isso é que foi todo o processo, escolhi o fotógrafo, enfim. Mas sim, em relação à própria construção das personagens, eu creio que a minha formação sim tem muita influência nisso, sobretudo porque comecei a olhar mais para dentro. E desde que eu sou sempre uma pessoa, já sou muito introspectiva, sou uma pessoa que gosta muito de silêncio, que gosta muito de estar a refletir sobre as coisas. Não é? Ainda há pouco também estávamos a falar sobre esta questão, né, de refletir, estávamos a falar sobre a história ser tão reflexiva. E de puxar tanto à introspecção e aos pensamentos das personagens. E portanto desde já eu já sou assim mesmo na minha personalidade, mas depois a minha formação de base acho que me ajudou muito a compreender o porquê. Não é apenas sermos porque sim, o porquê, o que é que está por detrás, o que é que está cá dentro que faz com que nós nos comportemos de determinada forma. Então eu quando construí, por exemplo, o Elias não é resingão só porque sim. O Elias não é uma pessoa que afasta os outros apenas porque sim. E o Santiago não é uma criança, se calhar, mais necessitada só porque sim. Uma criança não nasce assim, isto é produto de alguma coisa que acontece na vida dela. Então, acho que sim, a psicologia, e com certeza a ti também será a mesma coisa, a psicologia ajuda-nos a perceber o porquê. Porque existe um motivo por trás e trabalhar aqui quase muito a backstory das personagens é um exercício da psicologia também. E eu adoro que seja assim, e sei que tu também partilhas do mesmo, porque quando constróis as tuas personagens também é um processo bonito. E eu senti isso mesmo com eles, que foi mágico. Foi mágico construir e também sentir aquilo que a Carolina sentiu, de querer abraçá-los. Tantas vezes que eu quis, tantas vezes. Muito obrigada. Obrigada. Muito sucesso e tenho muito orgulho, mesmo muito orgulho em ti. Muito obrigada. Olá, boa tarde. Olá. Eu venho de Guimarães de propósito para esta apresentação. Foi assim que eu escolhi passar a minha tarde.
Pronto, eu tomei conhecimento do livro pela capa, pronto, então daí realmente a escolha da capa é sempre importante. Depois fui ler a sinopse e adorei, e depois fui ler a biografia da Elizabeth e isso colocou-me algumas questões, porque pelo que percebi é também mentora literária, ghostwriter, assim. Portanto, eu imagino que sejam áreas mais na sombra, não é? Ghostwriting, sim. Pronto. E eu queria saber, e fiquei assim curiosa, como é que se passa de um lado mais da sombra, não é? Para trazer uma história para a luz, não é? E para esta visibilidade. E fiquei curiosa, pronto, como é que é esta passagem, não é? Como é que se sente com esta passagem, como é que isto se processa? Sim, desde já obrigada pela pergunta. E posso saber o seu nome? Paula. Paula. Paula, é uma pergunta muito interessante porque realmente muito do meu trabalho sim acaba por recair na sombra, sobretudo o ghostwriting. O ghostwriting é uma coisa que eu adoro fazer. Eu adoro escrever as histórias das outras pessoas, gosto mesmo. Nunca posso divulgar de quem são. Nunca vou poder fazer isso, está contratualmente dito que eu não posso fazer isso. A mentoria literária já é diferente, porque eu posso acompanhar as pessoas e as pessoas podem dizer que nós passamos por um processo em conjunto e que de alguma forma eu as ajudei a construir os livros delas. E portanto por isso gosto mesmo muito do processo. Na formação é a mesma coisa também. E escrever é sobretudo também um trabalho, de certa forma sim, podemos dizer que é na sombra, não é? Porque nós acabamos por estar algum tempo sentadas a escrever e a trabalhar as nossas personagens e o outline da história. Portanto é assim um trabalho fora deste circuito que é mais público, não é? Mas depois, trazer a história cá para fora também era algo que eu queria muito. E é muito diferente, sim, o facto de agora, dos últimos dias, terem sido muito intensos, de eu estar na estrada e ter viajado desde a margem sul até aqui, ainda por cima só para cruzar numa ponte forma, que é uma carrinha bem desafiante de conduzir. Sim, realmente foi um processo muito giro. Eu sentia que há uns anos não estava preparada para isto, não era fácil, se calhar, falar em público, por exemplo. Eu depois treinei muito e, Carolina, tu sabes, aqui nas redes sociais nós somos muito treinadas à exposição e depois, mesmo com o meu canal do YouTube, senti que tinha de começar a praticar esta questão de falar em público. Então, para mim, apesar dos nervos de estar aqui, não é? Não me custou tanto, mas continuo a sentir que é uma grande responsabilidade trazer um livro para o mundo. E continuo a sentir que ainda tenho medo, não é, das reviews e daquilo que vai sair. Portanto, é tudo uma experiência, mas gosto muito, muito, tanto do trabalho que se faz, entre aspas, na sombra, como este aqui, em que eu tenho de aparecer e de falar com as pessoas. Porque acho que das partes mais bonitas é quando nós conhecemos as pessoas e falamos com elas. E esse processo, para mim, é mágico e quero continuar a fazê-lo durante muitos anos. Obrigada. Eu faço parte de vários grupos de leitura e está toda a gente muito curiosa com este livro, por isso acho que as reviews vão ser boas. Mas depois manda-se feedback. Fico a aguardar, muito obrigada. Boa tarde, Elizabeth e Carolina. Queria primeiro de tudo agradecer pela apresentação que fizeram aqui no Porto e também já tínhamos feito aquela apresentação em Lisboa há um par de dias atrás. E posso dizer que este livro promete ser muito interessante desde o início até ao fim. A pergunta que queria fazer era que eu sinto que este livro dá para qualquer pessoa, qualquer faixa etária poder ler, porque este livro sinto que representa umas emoções fortes para qualquer, para crianças, para adolescentes, para jovens adultos, para os adultos, para as pessoas da idade, para os mais velhos também. Eu não sei se vocês sentem isso. Acham que é um livro para todas as faixas etárias assim? Posso passar a perguntar à Carolina? Certeza. Eu acabo por concordar com o Rafael, exatamente. Eu acho que aos jovens acaba por consciencializá-los de que o bullying não é caminho. Na questão dos, agora já não sei o termo, os que
praticam o bullying e os que sofrem, as vítimas, acaba por consciencializar os jovens. Estou a assumir que não. Passares-me esta pergunta foi assim. E também a sermos mais emotivos com os outros, nesse sentido, tanto com as crianças como com os mais velhos. Sim. Sim, Eu concordo. Sim, também ia dizer a mesma coisa que a Carolina. Eu escrevi a história de modo a que pudesse ser para um público mais alargado, sendo que poderá haver cenas um bocadinho mais sensíveis para crianças mais jovens. Talvez mais de 12 anos. A partir dos 12, sim, também diria. Porque mais novos, pronto, se calhar já ainda não têm aquela maturidade suficiente para lidar com certas cenas e situações. Sim, para certas cenas e situações. E pode ser lido até dos 99 para cima. E até é engraçado que até uma leitora minha ofereceu o livro ao pai, que também tem 70 e poucos anos, e eu fiquei muito contente porque é muito especial que pessoas mais velhas também o leem e perceber qual é que é a sua perspectiva. Portanto, sim, eu diria que todos os leitores podem ler, se sentirem confortáveis e, sobretudo, se gostarem deste tipo de livros, aliás, e se gostarem e se quiserem conhecer até o Elísio e Santiago, que sou suspeita, mas gosto muito deles. Aposta na empatia. Sim. Obrigada pela pergunta. Apesar que estou aqui a outra pessoa. Sim. Quem quer agora falar? Façam perguntas, à vontade. Olha, Ana-Lisa. Assim, que é a mesa das choronas, não é? Primeiro que tudo, estou super curiosa por ler. Parabéns. É muito bom ver a evolução e a pergunta que eu te faço é, tenho duas. Ok. E para alta definição. O que é que dizem os teus olhos? Estou a brincar. O que é que tu dirias à Lizzie de há 10 anos atrás? Porque eu lembro-me que te tinha falado da tua trilogia na altura. Portanto, e tenho muita curiosidade para saber se isso vai avante ou não. O que é que tu lhe dirias? E o que é que se segue? Pergunta muito interessante. Então, a pessoa que eu fui há muitos anos, que imaginava que um dia ia publicar, que um dia ia tornar este sonho realidade, para já eu pensava só daqui a muitos anos, provavelmente. Mas aquilo que eu lhe diria é aquilo que tu pensas que é impossível, é possível. Tu tens de trabalhar para isso e tens de persistir, e se queres mesmo estar aqui, é como dizia o meu companheiro muito bem, tens de estar a 100%. E era isso que eu gostava de lhe ter dito no início, porque eu tive muitas dúvidas. As todos nós temos, quando nós enverdamos aqui pelo mundo da escrita. Há muitas dúvidas, há muitas incertezas e nós nunca sabemos se vai dar certo. E reparem, quem é escritor, eu gosto de pensar como é uma necessidade tão visceral. Nós escrevemos, não é uma coisa que saia de nós. Então, dê ou não dê certo, e o dar certo é muito subjetivo. Continuar sempre. E eu gostava de ter-lhe dito isso a ela quando ela era mais nova. Continua. Não interessa se vai dar certo. Vai com confiança. Faz aquilo que te faz feliz. E sabes uma coisa? Eu lembro-me desses tempos em que nós éramos mais jovens e digo o mesmo de ti, tu também, meu Deus, tu conquistaste tanto. E é tão bonito ver. Às vezes nós precisamos de nos rodear das pessoas certas, sabes? Precisamos de nos rodear das pessoas certas. És a maior. Obrigada. E o que é que se segue? O que é que se segue? Sem spoilers, sem nada, mas estou muito curiosa. Em termos de escrita, em termos de... Ok. Tudo aquilo que temos direito. Tudo aquilo que temos. Uma viagem na Ponte Forma. Olha, exatamente, uma viagem... Ai, eu quero saber. Uma viagem na Ponte Forma. A ver se eu consigo sair daqui do Porto, ok? Por favor, deixem-me sorte. Mas, sobretudo, acho que aquilo que se segue foi como eu disse também, eu respondi a esta pergunta em Lisboa, também uma pergunta semelhante. Para uma pessoa que tu também conheces muito bem. Né? Conhece a Anitta. Só podia.
Ela fez uma pergunta dessas assim grandes e eu, bem, e agora o que é que eu respondo? Bem, olha, e fui o mais honesta possível, é verdade. Eu gosto tanto daquilo que faço que eu acho que agora que lhe ganhei o gostinho não vou parar. E vou continuar a escrever, tenho muitos livros que quero escrever, não sei se tenho vida suficiente para isso, mas vou tentar ao máximo. E é aqui que eu acho que termos um método de escrita ajuda muito, que é, se é para levar estas ideias até ao fim, é para as levar todas de seguida. E tenho um próximo livro, que já apresentei também ao meu editor, não é a continuação do Múrio Macedo, que é um livro já independente, que espero também que saia cá para fora e que gostem dele, não é? Que gostem dele como ele é. São muito diferentes, todos os livros que nós escrevemos são diferentes, e Carolina, tu também acho que dirias a mesma coisa, não é? São todos diferentes, cada um é um filho diferente, mas aquilo que segue, eu espero que seja a aproximação, a maior aproximação possível daquilo que foi o meu sonho, que foi precisamente viver da escrita, que foi criar um projeto nesta área e que é continuar a escrever livros continuamente, porque não consigo parar. Não há forma de viver sem escrever. Espero ter respondido. Obrigada. Obrigada eu. Tão boas perguntas. Eu não venho preparada para isto, sem dúvida que não venho. Conta-me, Catarina, conta-me. Olá, Elizabeth. Olá. Desculpem se eu não souber falar no microfone, mas é que eu falo super alto, não é? Sou do Porto, portanto, onde não fosse ele cá. Olha, queria dar os parabéns, mas assim, muito obrigada. Mega parabéns, porque estou muito orgulhosa de ti. E eu acho que tu sabes isso porque O Muro e uma Cerca não é de todo o tipo de livro que eu costumo ler. Porque eu afasto-me deste tipo de livro propositadamente, para não ter que enfrentar determinadas emoções. Há bocadinho, quando vocês disseram a palavra, aliás, já estou a tremer, disseram a palavra bullying e eu comecei a chorar. Porque, pronto, enfim, nunca fui vítima de bullying, não, felizmente, mas vivo estas coisas muito intensamente. Consigo perfeitamente colocar-me no lugar dos outros e quando vocês falaram na história de Santiago ou na solidão, que uma grande parte dos idosos passam em Portugal, eu fiquei logo aqui arrepiada e já chorei, pronto. Ainda nem li o livro, já chorei. Mas vou ler, porque é teu. Eu quero muito ler um livro teu. Obrigada. Não estou à espera de outra coisa a não ser uma obra exímia. Acho que é... Não sei, tenho mesmo de ler. Uma obra exímia. Sem pressão. muita pressão, Catarina. Mas é mesmo que eu estou à espera de ti, não espero menos. Eu também tenho uma curiosidade, assim, eu leio sempre o primeiro capítulo, o último capítulo e um capítulo lá pelo meio. E só depois é que começo a ler o livro. Ai, Catarina. Então, pergunta mais em jeito de desafio. Que capítulo do meio é que eu devo ler primeiro? Adoro. Melhor pergunta da tarde. Melhor pergunta. Bem, eu nem sei por onde começar, Catarina. Primeiro, tu lês o último capítulo, mas não podes ler o último capítulo. Eu vou ler. Eu não vou contar a ninguém, mas eu vou ler. Porque é sempre assim que eu leio. Ok, o primeiro, ótimo, concordo. O do meio, ok. O último, não, o último é não. Ok, pronto. Eu sei que há pessoas que têm o hábito de ler também a última página. Eu não recomendo, ok? Eu acho que do meio já vai ser meio da ato 2, portanto já vais ter aí algumas revelações. O que é que a Carolina diz? Qual é que é o capítulo, Carolina? Ai, porque eu não sei escolher. São todos, os do meio, são todos, com spoilers, portanto vais saber. Não interessa, ok. Abrindo o capítulo 23. A primeira frase é acorde cedo com dores nas costas. Sim. Sim, já sei. No 23. Um bocadinho antes, talvez. Pô, não estás convencida? Um bocadinho antes. Vai ser... Pronto.
eu até vou pegar nele, só para ver. Porque agora apanhaste mesmo despremida com essa Foi pergunta. só para te desafiar. É só porque eu tenho o hábito de pegar no livro e lê-lo do início ao fim. Eu não conhecia este método, mas todos nós temos métodos diferentes e está tudo certo. Eu continuo a não concordar a ler o último capítulo, mas o do meio, pronto. O 23 não tem muitos spoilers. E 19. O 19 acho que é o melhor. Eu diria. Mas ela quer com spoilers ou sem spoilers? Eu queria sem spoilers. Eu queria sem Eu spoilers. quero cão. Eu queria, para a Catarina poder ter ainda, pronto, alguma... bolas, mas isto também tem. Mas eu acho que a Catarina lê primeiro do fim, por isso. E depois é que vai para o meio, por isso acho que os spoilers ou não, não é? Mas já temos que Exatamente. Não vais conseguir mudar o método. Não. Mas, ok, então olha, vamos combinar assim. Eu vou-te dar, porque pronto, já tiveste também um spoiler grande no fim, o 18. O 18 é o do Santiago. É um capítulo que é muito difícil. E este foi um dos que me custou escrever. Este é daqueles que me custa, mas acho que acaba por não ser, digamos, um spoiler, porque são coisas mesmo que acontecem, infelizmente, com alguma regularidade. Então, pronto, é um capítulo que vai ser muito sensível para ti, sobretudo se és mais sensível às questões do bullying. Tem uma cena muito gráfica nesse capítulo, mas acho que esse pode ser um bom do meio e talvez uma Carolina sugere o 23. Agora, damos-te a escolher se quiseres começar pelo 18 ou pelo 23. Ok, está combinado. Logo à noite já digo qualquer coisa. Mas não julgue, ok, como se costuma dizer, não se julga um livro pela capa, não julgue, por favor, pelo do meio. Nada disso. Obrigada e espero sinceramente que gostes, sendo um livro que não está dentro da tua zona de conforto, que seja um livro que tu aprecies e que te faça refletir de alguma forma. Atenção, se te fizer chorar, também é um processo que às vezes nós precisamos de fazer, portanto eu não diria que é uma coisa má, é uma coisa que de vez em quando nós precisamos de fazer também. É um processo terapêutico. Sim. Vou adorar. Obrigada. Pergunta difícil, mas bom. Há mais alguma questão daquelas que me apanhem na curva? Boa tarde. Olá, boa tarde. Eu sou Rita. Tudo bem? Eu não te conhecia até ouvir o podcast da Daniela. Eu nem sequer sabia o que era um Ghostwriter. Oh meu Deus, Daniela, isso é excelente. Vamos fazer Nosso episódio está a chegar. Boa. Pronto. Quero dar os parabéns. Muito Já obrigada. li 6 capítulos enquanto aqui estive. E parece-me que vou gostar do livro. As pessoas são tão velozes a ler e depois eu acho muito engraçado. Eu passo meses a escrever livros e depois as pessoas leem. Eu tive uma leitura beta que leu em 3 horas. Pronto, eu não consigo dizer nada acerca disso porque esta sim apanhou-me na curva, porque como assim, eu tinha-lhe entregado o livro de manhã e à tarde já tinha o feedback e eu perguntei-me, então, mas o que é que aconteceu aqui? Mas há aqui agora coisa que não estava a ter certo. Mas há pessoas que realmente são muito velozes e com certeza também serás. E peço desculpa, era só uma curiosidade. Não, eu gosto muito de ler. Infelizmente não tenho tido tanto tempo quanto eu gostaria, mas eu gosto deste tipo de histórias, apesar de de doerem, pelo que eu percebi. E tenho 2 questões. A primeira, acho que, não sei se é mais simples, mas pronto, eu nunca escrevi, não sei qual é o processo, mas porquê de Santiago e Elias, os 2 nomes. E a segunda é, há pouco disseste que a história não podia ficar só dentro de ti, que tinhas de pôr cá para fora. Se o facto disto ser uma problemática atual, este livro serve como uma chamada de atenção para o que se passa ou como uma tábua de salvação para as pessoas poderem remediar estas situações. Perguntas muito interessantes também. Em relação à escolha dos nomes, que realmente é mais simples, esse é um processo que muitas vezes me ocorre por intuição. Dar nomes às personagens é algo que eu faço com muita naturalidade. Parece que os nomes me chegam. Eles chegam até mim e eu sei que é assim que eu os vou chamar. Elias surgiu muito naturalmente. Eu acho que até partilhei isso no livro, não é? Que o Santiago pensava que ele se chamava Nicolau ou Silvestre. Eu também andei nesses nomes.
mas depois de Elias fez mais sentido. Não sei, é um processo muito intuitivo, porque eu não escolho. Eu gosto dos nomes e eu sinto que são. Eu, quando as imagino, as personagens, parece que elas vêm com o nome. Eu chamo Elias, né? Eu chamo Santiago. Então acho que foi uma coisa muito espontânea, por ser rápido. Quanto à questão de ser uma chamada de atenção, e esta pergunta também me fizeram um bocadinho em Lisboa, e por aí foi o meu editor que me perguntou. Eu não faço isso, ou seja, propositadamente, é uma consequência daquilo que eu gosto de fazer. Eu gosto de escrever sobre as histórias das pessoas, as histórias que poderiam ser as nossas. Parte disso vai ser, se calhar, uma chamada de atenção, pode ser interpretado como uma chamada de atenção, mas eu não o faço propriamente como o primeiro objetivo, não é? Acaba por ser uma coisa que surge naturalmente e se é uma consequência, então se é uma chamada de atenção, acho que fico feliz, porque se puder, eu tinha uma menina muito querida que leu o livro que me disse: eu ao ler o teu livro tornei-me uma pessoa melhor. E isto foi muito poderoso para mim. Lá está, não o faço com essa intenção, mas é algo que surge por consequência da minha escrita deste tipo de histórias, não é? Então eu gosto muito desse processo e vou continuar a escrever histórias como esta. Se for uma tábua de salvação para alguém ou uma chamada de atenção, acho que é uma boa consequência, mas não faço com esse propósito, sim. Acho que respondi, espero eu, sim. Obrigada, Rita. Mais alguém quer fazer uma última pergunta? Vou dar sempre uma oportunidade de alguém assim que tenha aí uma. E eu quero perguntar, mas. Só uma última. Daniel, do you want to ask? No, it's okay. I'll ask you after. After? You'll ask me after? I'm sorry you're not understanding half of what I'm saying. I get some of it, it's okay. A bit. My friend came all the way from Sweden to be here today, and I'm very grateful to him. Thank you so much, Daniel. Então, mais alguém? Uma perguntinha? Só uma? Não? Acho que respondi às perguntas difíceis. O cartão verde. Passaste. Extinção. Tens alguma pergunta, Carolina? Queres fazer? Só quero te agradecer o convite. Obrigada. Obrigada de coração por teres estado aqui e por teres falado com tanta sensibilidade do livro, porque sinto que é isso que tu passas também na tua própria escrita. Eu vi logo, como tu estavas a dizer desde o início, né, que os livros refletem as pessoas. Eu acho que os teus refletem muito aquilo que tu és e aquilo que tu fazes. Eu gosto muito de ler e, portanto, espero que continues também a emocionar-me dessa maneira como só tu sabes escrever. E fico mesmo muito feliz que o Murima Cerca te tenha marcado e que tenhas aceitado estar aqui hoje. Foi mesmo um gosto. E obrigada também a todas as pessoas por terem estado aqui e neste momento que é tão especial para mim. Muito, 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 muito obrigada. Agora, se quiserem trazer os livrinhos para assinar, estejam à vontade, que eu vou dar o melhor para os assinar. Obrigada.